Olá, boa noite, bem-vindos ao meu universo particular. Hoje o episódio vai ser um pouco mais simples, né? Eu vejo que vai ser, eu planejo porque é mais uma conversa, sabe? Não vai ter um tema muito específico e bora logo pro assunto. Então, provavelmente você tenha percebido que essa semana que passou atrás não teve episódio novo, né? Eu fiquei meio protelando pra fazer o episódio, acabou que passou um pouco do prazo, quando fui dar conta já era quinta-feira e não tinha gravado nada. Aí. Então, vou direto ao assunto porque eu não gravei nada. Eu não tava muito seguro sobre o tema do episódio que eu ia fazer, né? Tipo, eu não tava cativado pelo tema, sabe? Aí fiquei enrolando. Sabe que realmente eu fiquei desanimado. Porque esse episódio das mudanças aí teve tipo. Foi um episódio muito fraco, sabe? Eu acho que, pra ser sincero, os últimos episódios estão. Acho que eu não tô decepcionado por ter pouca pessoa que escutou ele, porque eu imaginava que não teria muitas pessoas, né? Só eu acho que, tipo, não tá acontecendo exatamente do jeito que eu queria, sabe? Tipo, eu acho que eu. Porque o fato de fazer esse podcast, eu acabei dando de cara com várias coisas que eu não sabia que era o meu defeito, sabe? Tipo, minha descrição. Começou a me incomodar demais. Tanto que se escutar esse outro episódio de mudanças, eu tento pronunciar o R da forma mais correta possível e acabou ficando horrível também. Só que aí também já não tinha mais tempo pra arrumar isso. Também eu tô gravando todos os episódios no domingo, tentando editar tudo no domingo. Até a edição, que eu acho que é uma das coisas que eu prestava mais atenção, me dedicava mais e ficou meio feito nas coxas. Não vou mentir, eu melhorei na edição, porque aprendi a fazer um pouco da forma mais rápida possível, mas sei lá, não tô tendo mais aquele trabalho fino, sabe? Que negócio de você refazer, detalhar, olhar bem, reescutar, pensar sobre como ficou. Eu não tava tendo. E acho que também foi uma das coisas que eu fiquei decepcionado, mas comigo, não com como o podcast está se saindo, sabe? Fiquei chateado e tal, principalmente com a minha descrição, porque sei lá, comecei a ficar chateado com isso, triste de verdade, sabe? Mas, bom, eu tô dando umas pesquisadas e tal, porque não vou pagar um profissional pra me ajudar nisso, mas tem vários canais de YouTube que eu possa aprender, né? Melhorar essa questão que tá me incomodando tanto assim, já que me incomoda. E que corra atrás, né, pra melhorar também. E, bom, também recebi bastante críticas positivas da minha esposa. Crítica positiva não que falando coisas positivas, e sim mostrando certos defeitos do podcast, sabe? Tipo, não exatamente a captação de áudio, mas a qualidade da mixagem mesmo, sabe? Que tá muito baixa, porque eu comprei fone de ouvido para conseguir editar melhor, né? Escutar bem o que eu tô fazendo. Só que é o seguinte, qualquer faixa de áudio fica muito alta nesse fone de ouvido, sabe? Que da qualidade do fone de ouvido que eu uso para editar e até o que eu uso no meu dia a dia, muda muito. Aí eu ficou com a faixa de áudio toda vez que ela escuta muito baixa. Eu também tinha percebido isso, porque às vezes eu deixo só mais de fundo meu podcast que eu não vou escutar, né? Porque eu gosto de eu mesmo escutar pra ver como ficou. Que acho da hora também pesquisar lá no Spotify, tá lá meu podcast, sabe? Aí tava dando essa discrepância. Vou tentar ajustar isso, editar com o meu outro fone de ouvido e tal. Ter uma balanceada na edição. Uma das coisas também que eu fico chateado, tá ligado? Que eu acho que eu tenho que aprender mais a lidar com isso do que exatamente ser algo pra ser algo que me decepcione, sabe? Eu tava vendo um vídeo ontem do Gaveta, né? Aí tava falando, porque filmes ruins são feitos e tal, né? Aí ele falou algo que acho que tá encaixando justamente com essa minha premissa do podcast, porque eu fiz o episódio do metrô, né?
elaborei ele tudo na minha mente. Eu falei, nossa, esse episódio vai ficar extremamente perfeito. Vai ficar muito bom. Tals. Eu escrevi o roteiro ele escrito. Ficou perfeito. Mas só quando comecei a gravar, comecei a me enrolar com a leitura, porque eu tenho vergonha de ler em voz alta e tal. Tanto que sou uma das poucas pessoas que pode falar que não lê em voz alta, sabe? Às vezes sem mexer a boquinha, sabe? Só fazendo aqueles micros movimentos bem invisíveis ao olho nu, sabe? E, tipo, eu tenho dificuldade pra ler em voz alta. Tipo, eu me concentro a ler, eu me concentro a pronunciar as palavras pra poder ser filmado e acabei me complicando todo. Tanto que é extremamente, como se fala, extremamente perceptível como ficou ruim esse episódio da Poesia do Metrô, exatamente por isso, né? Caso que eu me enrolei, li o roteiro, eu não ensaiei, era pra eu ter lido, que era pra eu ter pelo menos ensaiado, sabe? Decorado o roteiro na minha mente, mas só que eu não fiz isso e acabou não saindo exatamente da maneira que eu queria. Acho que de todos os episódios até agora que eu fiz, acho que é o único que tenho vontade se fala, de refazer ele, sabe? Tentar refazer, porque na minha mente, o que eu planejei pra ele seria um episódio muito gostoso de ouvir, sabe? Porque o roteiro faz aquela volta e tal, que seria extremamente divertido se tivessem dado certo, conforme a minha mente planejou tudo, mas... Bom, talvez eu refaça esse episódio em março. Eu também tava, como eu falei no episódio de mudanças, tava planejando mudar o dia do lançamento, mas eu acho que não vai fazer muita diferença assim, sabe? Mas por motivos de quem já escutou podcast, quinta-feira é dia de lançamento de muitos podcasts famosos, sabe? Muitos podcasts grandes e talvez eu não... Como eu tô começando, né? Tô tentando. Acho que não é muito bom eu, sei lá, escolher uma data que... Às vezes você olha, não tem nenhum podcast novo pra eu escutar e tal. No episódio novo dos podcasts que eu gosto, vou dar uma chance. Isso aqui é desconhecido e tal, sabe? Bom, fala uma coisa que eu tava pensando ontem, né? Que no último podcast eu falei Eu falei que é mais difícil você começar a fazer, você tentar, que seria começar a fazer, do que exatamente fazer, mas agora eu tô vendo que, tipo, realmente começar a fazer é bem mais difícil do que você fazer, mas não quer dizer que fazer seja simples ou fácil ou de boa. Eu acho que também uma coisa que eu não tive evolução esperada por mim mesmo, como disse da descrição, acho que entra em contradição não, entra em acordo com isso, porque eu meio que ainda não perdi, não ganhei intimidade com o microfone, sabe? Porque também acho que eu tô planejando muito fazer um vídeo ou dois, sabe? Tentar fazer vídeo também, porque também prometi a minha noiva que ia aprender a editar vídeo pra poder editar os vídeos delas, pra postar nas redes sociais delas, sabe? Só que também eu não cheguei a fazer isso, né? Acho que são algumas coisas que vão me chateando em relação a isso. Também acho que eu também perdi um pouco a direção do que eu tinha ideia do podcast, sabe? E acho que o que eu planejava dele era realmente o que estou fazendo agora, sabe? Abrir um pouco a minha mente, sabe? Tirar alguns pensamentos que estão na minha cabeça e expressar de alguma forma. Não da forma talvez mais artística que exista, mas eu acho mais realmente da forma de me expressar, sabe? Me sentir mais confortável nesse falar o que tá passando na minha mente. Porque, como eu falei, eu esperava que eu evoluísse um pouco a mais. Eu não vou mentir, falar que não teve evolução. Se você escutar o primeiro episódio, ele é bem diferente do próximo episódio e tal, mas a partir do episódio do metrô eu acho que meio que estagnou. Eu também não perdi um pouco daquela motivação que eu tava tendo de tentar criar conteúdo, né, para as outras redes, para chamar pro podcast, porque o Spotify é uma rede social um pouco difícil, né? Por mais que hoje em dia tenha vídeos lá e tal para você assistir, muita gente não sabe, porque aí tem a impressão que é só as músicas, os podcasts lá que a gente tem. E
o público brasileiro, ele entende que o podcast seria um mesacast, sabe? O grande público, a maioria, né, no caso. Entende que podcast seria o mesacast com, entre aspas, umas entrevistas com um pessoal conhecido, um pessoal que tem alguma coisa diferente a contar, ou seja, ou também muita gente interpreta que podcast seria mais true crime, podcast de crimes reais, sabe? Pessoal, eu gosto, eu escuto alguns, mas só que, sei lá, eu esperava que, tipo, eu desse uma certa melhorada, sabe? Em que eu iria produzir. Eu falei, tava querendo gravar os vídeos, só que tô muito indeciso, sabe? Tem horas que eu tô muito convicto numa ideia de um vídeo, só que, tipo, eu meio que não tô levando pra frente, sabe? Porque eu fico pensando, nossa, mas eu não sei editar e tal, pá, como que eu faço? Eu gravo um áudio separado, depois junto tudo na edição, eu gravo o áudio junto e tal, e sei lá o que e tal, e acabou meio que não progredindo, levando a ideia mais pra frente. Aí fica nessa, tal, o podcast, tipo, semana passada, quando fui pegar pra gravar o podcast, eu gravei 3 faixas de áudio aqui, que é a introdução, falando um pouco sobre o tema. Não foi 3 faixas, não foi 2. Só que, cara, não saiu nada, sabe? Não desenvolveu nada. Não fluiu, sabe? Foi horrível, mano. Aí eu acabei falando, não vou gravar o podcast, tá suave. A maioria das pessoas que escutam o podcast são pessoas que eu mando um link e tal, né? Que são meus conhecidos, familiares, amigos. E então não vai ter uma necessária falta, por mais que eu sei que isso vai me quebrar no ritmo do algoritmo. Ah, você entendeu? Vai quebrar um pouco do ritmo do canal do YouTube, que é o mais importante, é a frequência. Seja lá qual for, o mais importante é a frequência, né? E a qualidade do conteúdo que você produz. Mas a frequência para eles poderem entregar pra você, né? Porque eu tava percebendo pelos próprios canais no YouTube que eu sigo, né? Tipo, o fato deles postar todo dia em um certo horário faz eu ir lá ver o vídeo deles, sabe? Aí eu não tô tendo isso também. Acho que eu deveria tentar fazer isso. Porque também eu sempre tive vontade de fazer vídeos. Eu acho que todo mundo da minha geração, assim, próxima à minha idade, sempre teve vontade de fazer vídeo pro YouTube. O pessoal mais novo do que eu sempre teve vontade de fazer vídeo pro TikTok. Acho que qual vai ser a próxima rede social que vai aparecer com vídeos ou com outro conteúdo que a gente sempre que eles vai ter vontade de fazer e acaba não fazendo. Vou aproveitar que esse podcast é como uma conversa, né? Eu terminei de ler um livro muito legal que eu ganhei no Amigo Secreto da minha família, né? Caso você tenha seguindo o podcast no Instagram, você tenha visto que eu postei uma foto de um livro que seria... Só um minuto que o livro tá aqui. Ah, tá embaçado pra pegar o livro. É A Morte no Nilo, da Agatha Christie. É um livro muito bom, mano, mas eu acho que, tipo, o mais importante desse livro exatamente não é a história que tem nele, ou quanto me envolvi na história, e sim o fato de quem me deu esse presente, né? Que acho que, tipo, foi meu padrasto que deu, sabe? Ele é um tipo de pessoa, tipo, meio chucra, sabe? Meio durão, turrão e tal, mas só que, tipo, apesar disso, ele é uma pessoa muito... que ama as pessoas que ele ama, sabe? De forma genuína. Por mais que ele não sabe se expressar, mas ele ama de verdade, sabe? Porque a gente fez um esquema lá na minha família, tipo, não da gente falar o que a gente quer, necessariamente, não queria, né? No amigo oculto, mas aí dava algumas sugestões, passar número de sapato que calça, número de calça, número de camiseta e tal, pra quem fosse, quem tenha te pegado no amigo oculto, não ficasse necessariamente perdido, porque também a gente veio muito em cima da hora, acho que ficou ruim pra todo mundo escolher um presente pra alguém, né? Aí eu cometi que queria um livro,
Só que eu falei, não, por favor, não seja um livro de coach e nem um livro religioso. Independente de qual seja a religião, eu não queria um livro religioso. Aí do nada, quando foi lá, nem me escolheu e tal, eu vi o livro que era da Agatha Christie, que eu já li vários livros dela, né? Eu fiquei realmente surpreso e feliz com isso. Porque eu falei, nossa, mano, sabe, que atenção aos detalhes. Porque eu já vinha comentando também, né, que tava no livro de suspense e tal. Ele comprou justamente um dos mais conhecidos livros dessa escritora, né, da Agatha Christie. Comprou justamente um dos mais conhecidos, tanto que é um dos mais conhecidos dela, que tem um filme, né, eu já tinha assistido o filme. Eu peguei e assisti o filme quando tava lendo o livro. Acho que meu erro foi esse, porque acabei lembrando do final, por mais que tivesse meu subconsciente, eu não lembrava. Acabei relembrando o final da história, né, vendo o filme. Comentando um pouco do filme e do livro, é interessante você assistir o filme, porque no filme eles condensam vários personagens, sabe? Economiza nos personagens. Vamos supor, tinha um personagem que era comunista revolucionário, e tinha uma personagem que era uma sobrinha de uma ricaça. Não, tinha uma ricaça que tinha uma sobrinha que ela carregou ela nas viagens. Essa ricaça meio que se fundiu com esse revolucionário comunista. Tem um personagem também que ele é dos filmes, das obras da Agatha Christie, né? Que é como fosse uma espécie de um amigo do detetive Hercule Poirot. É complicado pronunciar o nome dele, viu? Que é... Tanto que ele substitui o personagem no primeiro filme, que é do Assassinato no Expresso do Oriente. Ele substitui um personagem. E no filme, ele também substitui um personagem. E nesse substituindo o personagem, ele troca de personalidade com a mãe dele no filme. Que a mãe dele no livro, que esse personagem que substitui, é muito mais, sabe, tem uma relação muito boa com o detetive e troca pro filho, que se dá muito bem com o detetive, e a mãe não gosta do detetive, sendo que no livro o personagem do filho, que não lida muito bem com o detetive por N motivos, principalmente motivos tópios, né? Sei lá como se pronuncia. Bom, terminei esse livro faz uma ou 2 semanas e comprei um novo livro que eu... Acho que esse livro, se você conhece um pouco da cultura nerd e tal, se você conhece um pouco da cultura nerd e tal, esse bagulho, que tem o Dia da Toalha. Eu não lembro quando que é esse Dia da Toalha, se é março ou abril. Eu acho que é dia 20, 21, por aí vai. Ele é... como se fala? É um dos livros mais conhecidos nesse âmbito, assim, nerd. De forma tão importante, assim, que tem justamente esse Dia da Toalha que remete ao livro. O motivo das toalhas, você tem que ler o livro, né? Que é o Guia do Mochileiro da Galáxias. Não sei. Agora ficou complicado, que eu não lembro exatamente como que é. É um livro, que mistura um pouco de... Como se fala, mano? Mistura um pouco de Star Wars, sabe? Guerra nas Estrelas e uma comédia. Só que o escritor é britânico. Eu não sei o que tem tantos escritores britânicos bem-sucedidos. Deve ter alguma coisa por trás disso, né? Sei lá. E com aquele humor britânico meio sarcástico, sabe? Meio jocoso. Mas por enquanto que eu tô lendo um livro, eu imaginei que... Quando eu comecei a ler, nunca imaginei... Tem certos gêneros de livro que eu não sabia como funcionaria, ou se funcionaria de certa forma bem. Mas até que performa bem. Comédia escrita assim, eu tô gostando bastante desse livro. Porque eu também troquei de... Eu escolhi esse livro porque ele dá um giro de 180 graus, né? Porque tava lendo muito suspense e eu tava querendo trocar o gênero dos livros que eu tô lendo. Porque tava começando a ficar maçante, sabe? Porque, por mais que sejam histórias diferentes, até mesmo estruturas diferentes da escrita, as histórias tem muitos elementos comuns que se faz o gênero, né? Aí tava meio que ficando maçante. Eu também tô querendo ler não agora, né? Exatamente como do ano. Tava querendo mudar bem, ler uns livros muito mais
profundos, talvez até mesmo filosóficos, sabe? E se eu continuar preso num gênero só, e eu nunca ia começar, eu nunca ia, entre aspas, evoluir a minha leitura, ler assuntos mais densos, sabe? Porque por enquanto eu prefiro ler muitos livros que contam com uma história, algum caso, essas coisas. E nem todos os livros mais importantes para ler são exatamente assim, né? E também eu tô com a meta de ler 15 livros esse ano. E eu, continuando o mesmo tema da leitura, tava meio que atrapalhando esse ritmo meu, né? Tipo, num mês assim, eu acredito que eu leia 2,5 livros. Esse que eu tô falando, o Assassinato no Nilo, eu demorei 1 mês e meio pra ler ele, que eu comecei em dezembro, mais ou menos no dia 25, né? Que como foi o Natal, que teve amigo oculto e ganhei esse livro. E foi terminar uma semana antes do fim de janeiro, que foi quando eu comprei esse livro do Guia dos Mochileiros da Galáxias, né? E eu já tô lendo ele bastante já vou ter aquele ritmo que eu gosto da leitura, sabe? Que ritmo gostoso, rápido, que eu prefiro. E já tô quase na metade dele. É um livro que tem continuações. Eu não sei se eu vou comprar... Eu vou... Perdão, bati no microfone. Eu não sei se eu vou... Como se fala? Ler os próximos livros. Depende muito como é o final. Se for um final muito aberto, talvez eu fique irritado. Porque eu não tô a fim de... Tô a fim de descobrir algum livro novo e tal. Tava pensando em ler alguns livros de terror pra ver também como... Eu quero ver como funciona esse... Caramba, eu acabei de falar. Esse estilo, sei lá, esse gênero, exato. Queria ver como funciona esse gênero na parte da escrita, na leitura, né? Pra ver como que funciona na leitura, pra ver se muda muita coisa. Eu acho que de novidade assim é justamente essa. Que esse livro tá ajudando eu voltar meu ritmo bom de leitura pra tentar ler esses 15 livros que eu quero ler até o final do ano. Que é uma média muito batível, porque ano passado eu comecei a ler em outubro, li 7 livros, acho que eu consigo ler esses 15 livros que eu desejo, que são, supor, se eu ler um por mês, eu bato a meta de 12. Ou seja, só uns 3 meses que eu vou ter que ler um livro a mais, ler 2 livros, sabe? Então acho que é uma meta acessível pra mim. E acho que é isso. Esse podcast foi muito mais uma conversa pra me expressar, desabafar um pouco, né? O que aconteceu, que não teve um novo episódio e tal. Algumas chateações que eu tive com andar da carruagem. Eu acho que é isso, é sobre isso. É que eu vi um vídeo do cara que tá falando muito, ele fala muito isso, né? Ele fala sobre isso. Eu acabei puxando esse vício de linguagem dele. Bom, galera, é isso. Uma boa noite. Muito obrigado para quem escutou o podcast hoje. E tchau. Até o próximo episódio que eu vou lançar na semana seguinte desse. Não vou furar, não vou furar a quantidade de podcast. Vou tentar publicar 2 esse mês, como combinado de eu continuar fazendo. 2 episódios por mês. Eu acho que umas coisas que eu quero mudar também do podcast é justamente essa frequência. Eu acho que eu quero... Que eu tava planejando, na verdade. Já tô esticando o assunto. Quero tentar começar a fazer um podcast por semana pra tentar pegar uma intimidade melhor com o microfone, como eu falei. Tentar ajudar essa minha dicção, melhorar ela. Tentar voltar a evoluir, sabe? Usar esse podcast como fosse uma muleta pra buscar certas evoluções que eu quero. Principalmente na minha comunicação, sabe? Na minha forma de se expressar. Até mesmo de forma pessoal. Bom, é isso. Boa noite. Tchau, obrigado pra quem escutou o podcast. E esse foi meu universo particular de hoje.